Era uma família feliz, um jovem casal e uma filhinha, apenas um bebezinho, coisa mais linda. Porém, o vício do cigarro e a promessa de que seria o último trouxe uma grande tragédia para esse pequeno lar. Você quer conhecer essa história? Triste, muito triste, mas que traz uma grande lição. Então, acompanhe até o final. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o quadro Histórias Inspiradoras. Por aqui a gente conta histórias que aconteceram de fato. São histórias que trazem lições como essa de hoje. Histórias que nos inspiram a fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom para a nossa vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, ative o sininho, sempre temos histórias novas aqui. E também compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Deixe seu like, seu comentário. E agora nós vamos à história de hoje. O preço do último cigarro. Tragédia na família. Jorge e Luísa eram casados. Ele se casou aos 23 anos, porém desde os 20 ele era já um fumante inveterado. Por recomendação médica, eles estavam um pouco com a saúde convalida, então eles se mudaram e passaram 3 anos estabelecidos em outro lugar. A história nos conta que eles foram para o extremo ocidente e depois eles voltaram. E claro, a esposa o acompanhou, deixou tudo para trás e o acompanhou, mas ela colocou uma condição para ele. Ela disse: olha, eu vou te acompanhar para onde você for, tudo farei para o teu bem, com a condição de que você agora renuncie para sempre o fumo. Essa condição que ela colocou para ele era algo assim sagrado, mas o que Jorge fez? Ele tentou se esquivar. Sabe o que ele prometeu para ela? Ele prometeu o seguinte: não gastarei mais um vintém, um centavo em cigarros. É claro, né, que isso não passava de um subterfúgio, uma sutileza, para que ele não fosse obrigado a romper de vez com o vício dele, né? Então, eles chegaram, se estabeleceram e passaram ali durante alguns anos. Toda vez que ele ia à cidade, encontrava alguém que oferecia um cigarro, ele nunca recusava. E quando a esposa falava alguma coisa, ele dizia sempre, né? Eu só te prometi não gastar mais dinheiro em cigarros. Ou seja, ele tinha permissão para fumar, né? Era assim que ele pensava, desde que não gastasse dinheiro com isso. Mas então, num dia de outono, depois de um verão chuvoso aí, tinha até sucedido uma seca extraordinária. Aí eles foram até a cidade, precisavam fazer algumas compras e no caminho esse caminho passava por uma extensa savana. Ela media cerca de 2 léguas em circunferência e era de uma monotonia absoluta, né? Ali não tinha córregos, nem árvores, nem simples arbustos. E a erva ali parece que nunca nem foi pisada pelos pés de algum animal. Ela estava inflamável como uma mecha mesmo. Mas claro, eles haviam tomado toda a precaução necessária para proteger a casa, né, contra a possibilidade de um fogo de savana. Ele tinha arado em torno dela e fez um trato ali bem tranquilo. E era um grupo bem alegre, né, os três, o marido, a esposa, o bebezinho. Eles, na verdade, tinham o que eles chamavam de carruagem. Era uma carroça bem modelada ali, moderna, né? E bem confortável até, puxada por 2 cavalos, e ela era coberta. E ali eles conseguiam colocar as compras, todas as coisas que eles precisavam carregar, e o bercinho da Aninha atrás dele ficava ali. Então, ou seja, depois que eles saíram de casa e era um pouco longe da cidade, depois de feitas as compras e havendo jantado com alguns amigos lá, eram amigos negociantes, né? Que eles eram fregueses dessas pessoas, então sempre estavam juntos e naquele dia jantaram com eles. Às 5 horas da tarde, começaram o caminho de casa.
O carro estava cheio de coisas ali, entre os quais tinha um pote de melaço, uma lata de querosene, tinha também um barril de água para usar, né, durante a travessia da savana, porque dava muita sede, o trajeto era grande. E a certa distância da cidade, Luísa agora falou num tom bem brando: "Fumaste outra vez, né, Jorge?" E ele respondeu que sim, e estava de mau humor, hein? Estava de mau humor. É quando as pessoas não gostam de ser contestadas, né, nos seus vícios, nos seus maus hábitos, sempre ficam de mau humor. E ele pensou, né, será que eu terei de passar a vida toda sendo torturado como um rapaz? Mas Luísa não respondeu mais nada ali. E só que a angústia dela era visível, e isso que irritava ele. Mas ela estava ali ocupada em acalentar a criança porque a menininha estava cansada, estava mal-humorada e chorando, né? Então, Luísa deitou ela ali, acalentou, colocou no berço de novo. O berço se achava atrás dele, de Jorge. Enquanto ela estava embalando a criança, gente, olha que coisa incrível, né? Por isso que a gente tem que analisar sobre essa questão de vício. O vício não é algo que muitas vezes nós dominamos ou conseguimos controlar. E quando o vício é ruim, quando é um vício que prejudica a saúde, isso não é inspiração divina, que a gente sabe que não, né? É o nosso inimigo que nos coloca nessas situações quando nós realmente nos deixamos levar. E olha o que aconteceu. Enquanto Luísa estava ali embalando a criança, um demônio qualquer inspirou Jorge a acender um cigarro que ele ainda trazia no bolso. Ele tinha um cigarro no bolso. E quando Luísa voltou a tomar o seu assento ao lado dele, teve que voltar a cabeça para o outro lado para poder conseguir respirar e não inalar aquela fumaça do fatal cigarro. E Jorge estava ali esperando impacientemente que ela dissesse alguma coisa, porque ele já estava com a resposta na ponta da língua, mas ela se calou. Aí depois que ele fumou ali mais ou menos a metade do cigarro, ele jogou esse cigarro fora e falou com ela em tom assim meio mal-humorado: é o último cigarro por enquanto. Você tem que saber que não custou nem um centavo. Só que aí, minha gente, depois de um tempinho, ele teve um calafrio, porque momentos depois ele viu uma delgada coluna de fumaça que se elevava no lugar onde ele havia jogado o goto do cigarro lá, entre a erva seca. Mas logo ele se achava bastante distante daquela área, então ele não pensou mais nisso. Aí prosseguiu a viagem tranquilamente. Aninha dormia sossegada no seu berço e Luísa velava ali ao lado da menina. Depois de alguns momentos de silêncio ali, ele ouviu a esposa dizer: você trocou sua honra por um prazer, mas poderá pagar caro. E a consciência dele acusava. Aí ele começou a lembrar, né? Ele olhou para a mulher assim de relance, de rabo de olho, como se diz, e começou a lembrar que aquela moça havia deixado tudo por amor a ele. Ela havia largado tudo, ela havia se dedicado a ele porque o amava. E agora, por causa de um cigarro, ele havia traído a confiança que ela tinha depositado nele. Porém, ele não tinha coragem de confessar isso e muito menos de pedir perdão. E é assim mesmo que acontece, né? Eu não sei se você já passou por alguma situação dessa ou conhece. Você pode até deixar aqui nos comentários. Será que realmente a gente perde a coragem de pedir perdão por algo que a gente falhou e sabe disso? Tem gente que tem dificuldade de reconhecer, de confessar, de pedir perdão. Você é assim ou conhece alguém assim? Ou você tem facilidade de pedir perdão por algo que você fez? Pois é, Jorge estava sem essa coragem. E estava ali nos pensamentos dele, e chegou até a esquecer de tudo e continuou ali conduzindo a sua carruagem, né? Mas, de repente, quando estavam ali, faltando apenas 1 hora para chegar em casa, aí começou a soprar um vento assim bem rijo, um vento norte.
que até fez com que a família toda tremesse. Aí ele fez parar os cavalos, colocou o berço diante, né, deles e cobriu a criança, cobriu Luísa também com um chale. E quando ele estava para continuar a viagem, que ele tinha parado, né? Aí ele ouviu um ruído medonho, suou os ouvidos deles. Não era uma tempestade que se desencadeava, não. Mas era um ruído crepitante, ameaçador, que se fazia ouvir longe, lá atrás deles. E Luísa pensou que era um furacão. Quem dera fosse isso. Mas Jorge conhecia perfeitamente esse estrépito. Era o rumor de um fogo de savana. Gente, olha, eu não conheço, não sei se você conhece, se já pesquisou, já ouviu como que é o fogo de savana. Porque a savana é um negócio assim seco, né? Não tem arbusto, não tem, como eu falei no início, não tem árvore, não tem riacho, é só troço seco mesmo. E Jorge conhecia. E o que ele sabia o que estava acontecendo. E agora, quando a mulher percebeu, ela falou: Jorge, é um fogo de savana, corre depressa, deita fogo de encontro, senão nós estamos perdidos. Então, teria que colocar um fogo contrário para ir em encontro a esse, porque poderia resolver o problema. Aí, o que Luísa fez? Tomou as rédeas, né? Os animais assustados ali, já estavam com aquele instinto, né, dos animais, dizendo que a morte estava vizinha ali. E ele agora, enquanto ele remexia em vão as coisas ali procurando fósforo, ele havia, pessoal, gastado o último fósforo para acender o fatal cigarro que tinha causado esse terrível incêndio. E disse para a esposa: eu não tenho fósforo, Luísa. E agora, gente, olha, ele exclamou o seguinte, a frase que ele falou: que Deus me perdoe, poderás tu me perdoar? A esposa falou para ele: não vamos falar disso agora, meu amado. Não foi uma falta tua, você não teve intenção. Mas agora estamos próximos à morte. Que Deus nos perdoe a ambos. Agora eu falo para você, que esposa, hein? Que mulher, essa é uma mulher virtuosa. Se é outra mulher, se é outro tipo de mulher, o que ela poderia estar fazendo? Você botou fogo, eu te avisei que você não devia fumar esse maldito cigarro, eu falei para você não fumar mais, agora olha o que você fez, a culpa é sua, a gente vai morrer por tua causa. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Várias mulheres não agiriam assim? O que você acha? Comenta aqui, dá sua opinião aí, deixa sua opinião nos comentários. Será que a maioria das esposas teriam essa postura de Luísa, de acalmar o esposo naquela situação terrível em que ele se encontrava, com sua consciência o acusando? Será que a maioria diria isso para os seus maridos? Não cogito disto agora, meu amado, não foi falta tua, não tiveste esta intenção. Que mulher, né? Uma esposa virtuosa. E agora, gente, olha, um estremecimento de horror passou todo o corpo de Jorge, enquanto um suor mortal borbulhava nas faces. Ele ficou observando o fogo que se aproximava, mas era incapaz de uma reflexão. Aí, de repente, a esposa, a mulher virtuosa, novamente, ela falou: resta uma esperança de escapar. Então ela sugeriu ao esposo que derramassem depressa a água e o melaço sobre os cobertores para que eles pudessem se refugiar. Logo ali tinha uma eminência onde a erva não era tão alta, eles poderiam deitar, né, ali dentro do carro, envolver o carro com o cobertor e com o restante eles poderiam se cobrir. Então dali a instantes eles já estavam nesse lugar, soltaram os cavalos assustados, que desapareceram em seguida enquanto eles deitavam os líquidos nos cobertores. Aí fizeram o que eles planejaram, parte, né, dos quais estenderam no carro, na carroça, e se cobriram com o restante. O estrépito das chamas era ensurdecedor. A fumaça começava a envolver os dois e a bebezinha. O ar estava impregnado de cinza e as chamas se elevavam a grande altura acima deles. Eles já estavam deitados no carro quando, de repente,
Luísa se ergueu e pegou a lata de petróleo que haviam deixado ali esquecido aos pés deles e arremessou bem longe. Mas antes que ela pudesse voltar completamente para debaixo da coberta, o mar de chamas estava passando e a fumaça atingiu ela em cheio. Gente, pareceu ter passado ali um século neste inferno, e um inferno que ele mesmo havia preparado. E olha, para a alma culpada, gente, é terrível, né? Ele estava se sentindo como se fosse o dia do juízo final. Aí, de repente, o calor começou a ceder, a fumaça foi diminuindo. Aí, quando ele colocou a cabeça para fora, viu as chamas devoradoras, já estavam longe. O sol parecia com uma esfera inflamada envolta em fumo. E ele olhou para a esposa e ela estava viva. E ela disse: sim, Jorge, estou viva. Porém, ela estava com uma voz rouca. Imediatamente se inclinou sobre o berço, tirou os cobertores de sobre Aninha, mas ela não se mexia. E eles pensaram que ela estivesse dormindo. Aninha, Aninha, bradavam, erguendo a criancinha, mas nenhum sinal de vida. E eles começaram a friccionar o corpinho dela, chamavam, mas quem dera, ela estava morta. Torturado, contrito, ele foi arrastando-se para frente, levando o cadáver da filha, perseguido de uma voz acusadora que incessantemente dizia: tu és o culpado. Enquanto a mulher, com o rosto lívido, caminhando ao seu lado, tentava consolá-lo: Jorge, eu te amo como nunca antes. Eu estou feliz porque você foi conservado, não te aflijas. Não foi tua intenção pôr fogo à erva. Lá da cidade, o fogo foi visto por algumas pessoas que foram acudir em auxílio da família. Emprestaram ali alguns cavalos, o que era necessário. E o sol já desaparecia no horizonte quando eles começaram a descer a colina que ficava a cavaleiro do pequeno vale em que estava situada a casa deles. Mas não havia mais nada. A casa estava reduzida a um montão de escombros. O gado e os cavalos, que estavam completamente exaustos, eram os únicos sinais que ainda indicavam o sítio que pertencia ao casal, o primitivo Éden daquela pequena família. Luísa, por muito tempo, esteve entre a vida e a morte. Sua saúde estava minada, seus pulmões haviam respirado excessiva quantidade de ar quente e a comoção do susto fizeram uma impressão muito profunda sobre seu espírito. Na verdade, ela não teria se recobrado se não fosse por amor do esposo, para que finalmente ele não carregasse também esse peso de ter provocado a morte da sua querida esposa. Porém, nenhuma voz infantil tornou a alegrar desde então aquele lar solitário. Um lar que eles foram estabelecer num local bem distante aquele local em que havia dolorosa lembrança do que havia custado o último cigarro. Que história triste, não é mesmo? Uma lição para nós. Além de um vício terrível e contaminante, provocou uma tragédia imensurável, porque perder um filho é muito difícil, principalmente quando esse filho é perdido por causa de uma negligência, por causa de um vício, por causa de uma promessa não cumprida ou uma promessa mal feita. E se você também tem um vício que precisa vencer, se apegue com Deus. Se você conhece alguém que fuma, que tem desejo de parar, diga a essa pessoa que Deus tem poder para ajudar a vencer qualquer vício. Eu quero agradecer a sua companhia e espero você no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Deixe o seu comentário, o seu like e que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço, fique com Deus.